Então vamos falar agora sobre a lei da gravitação universal de Newton. Newton teve uma ideia brilhante e a ideia dele foi baseada nas três primeiras leis que ele enunciou. O princípio da inércia, de que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e o princípio da ação e reação. Então vem comigo. Bem, você já se perguntou o que tem a ver uma maçã caindo e o que tem a ver a Lua girando em torno da Terra? Pois a gente vai desvendar esse mistério agora. A ideia é a seguinte: o que faz a maçã cair? Nós dizemos que é uma força gravitacional, uma força de gravidade. Essa força de gravidade nós costumamos dar o nome de força-peso. Então, a força-peso seria para nós a força de gravidade, que faz com que os corpos caiam. Agora, o que caracteriza o movimento de alguma coisa que esteja girando? É necessário uma força para manter a trajetória circular. Foi nisso que Newton pensou quando ele falou: a Lua está girando em torno da Terra. Logo, a Terra deve atrair a Lua, fazendo uma força que vai representar a resultante centrípeta sobre ela. E foi assim que ele conseguiu armar a matemática para enunciar a lei dele. O que acontece com a Lua é que ela apresenta uma velocidade chamada velocidade de órbita. A força gravitacional, ela atua de tal forma, e nós podemos adotar um modelo simplificado em que seria perpendicular, de tal maneira que essa força gravitacional que a Terra exerce sobre a Lua seria a resultante que aponta para o centro da curvatura da trajetória. Então seria a resultante centrípeta. Já a maçã, na hora que eu solto, como ela não tem uma velocidade inicial, ela iria cair em linha reta, né? E o que explica a queda dos corpos também é essa força. Essa foi a ideia do Newton. Justificar não só a queda dos corpos próximos à superfície terrestre, como justificar o movimento dos astros. Daí virou a lei da gravitação universal de Newton. Newton juntou o mundo celestial ao mundo terrestre. Newton disse: não existem dois versos, existe um único verso, o universo. E as leis que valem nos céus são as mesmas leis que valem na Terra. Com isso, ele pôde equacionar a lei que nós conhecemos hoje. A equação não veio dele, ele fez algumas relações que depois outros cientistas equacionaram, mas a lei continua atribuída a ele. Vamos lá. Foi a partir das leis de Kepler que Newton conseguiu, juntando as suas equações, né, as suas leis, obter essa expressão, né, essa lei que é chamada lei da gravitação universal. De acordo com essa lei, o valor da força com que duas massas se atraem é proporcional, e essa aqui é a constante de proporcionalidade, chamada constante da gravitação universal. O valor dessa constante é aproximadamente 6,7 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. O que vai acontecer? Quanto maiores as massas, mais intensa a força. Por outro lado, quanto maior a distância entre as massas, essa distância de centro a centro das massas, cuidado, não é qualquer distância, não é a distância entre as superfícies, é distância de centro a centro. Por esse motivo, eu posso dizer que se eu diminuir a distância, diminuo o denominador, a força aumenta bastante, né? Porque aqui está elevado ao quadrado. Agora, cuidado, muitas pessoas falam sobre a famosa piada nerd, né? Em que alguém chega e esbarra numa garota e fala: olha, foi a lei da atração dos corpos. Cuidado, isso pode ser uma ofensa, porque você pode estar falando para a menina que ela está muito acima do peso. Porque para que você consiga ter uma força gravitacional intensa, pelo menos uma das massas precisa ser bem grande, já que a constante da gravitação universal é muito pequena, é da ordem de 10 a menos 11. Então, sempre que você tem uma força gravitacional intensa, essa força gravitacional intensa está relacionada a pelo menos uma massa suficientemente grande para poder fazer essa interação gravitacional ter um valor substantivo, perfeito? Bem, então esta é a equação que vai relacionar
a força gravitacional. Nós podemos dizer que esta força gravitacional é análoga ao que nós chamamos de peso. Então seria o que explicaria a queda dos corpos próximo à superfície terrestre. A rigor, existe a chamada influência de a Terra ser um referencial não inercial. Mas para nós aqui no ensino médio, nós podemos nos contentar com a teoria do jeito que está, nós não vamos aprofundar demais esse assunto. Então, vem comigo para falar um pouco mais agora sobre o campo gravitacional. O campo gravitacional de um planeta é um campo que se aproxima do planeta. Não é que nem lá no estudo da eletrostática, em que você tinha campo que se afastava das cargas positivas e campos que se aproximavam das cargas negativas. Só vai existir campo de aproximação quando se trata de gravidade. Aqui nessa nossa abordagem, nós vamos chamar o campo gravitacional de gravidade. Para nós aqui, gravidade e campo gravitacional vão ser sinônimos. Nós podemos fazer essa simplificação sem maiores dores de cabeça. Então, o que acontece? Nós podemos dizer que nesse ponto do espaço existe o campo gravitacional, existe a gravidade devido a este planeta, representada aqui por essa linha orientada. A gente vai dizer então aqui que deste ponto P, existe um campo gravitacional que eu vou representar aqui, ó, por esse vetor G. Seria o análogo ao que a gente chama de gravidade. Se nós colocarmos alguma massa aqui, né, nosso planeta tem uma massa mzão, aqui é o centro do planeta. Nós vamos colocar agora nesse ponto P uma massa de prova mzinho. Na hora que nós colocamos uma massa num local onde existe um campo gravitacional de um planeta, o que acontece? Surge a força-peso, que nós aqui estamos chamando de força gravitacional. E a força-peso, que agora será chamada por nós de força gravitacional, vai ter a mesma direção e o mesmo sentido deste vetor gravidade. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai chegar aqui e lembrar que a força-peso é calculada como sendo massa vezes gravidade. Então, eu vou escrever aqui para você que o vetor, né, força gravitacional seria a massa vezes a gravidade, porque o peso não é igual a m vezes g? Mas não se esqueça, de acordo aqui com a equação de Newton, essa força gravitacional também pode ser expressa daquela maneira. G, mzinho, dividido pela distância d ao quadrado, não pode? Então é isso que vai acontecer. Nós podemos, então, com isso, lembrar que essa seria a distância de centro a centro, d, e encontrar uma expressão para a gravidade. O valor da gravidade, então, vai ser igual a Gm sobre d ao quadrado. Essa é a gravidade que vai depender apenas de dois fatores: da massa do planeta, mzão, e da distância que você se encontra do centro desse planeta. Então, o valor da gravidade depende da massa do planeta e do quão distante você está desse planeta. Agora, não se esqueça de que, mesmo longe da superfície do planeta, existe gravidade. Ela pode ser fraca, mas existe sim campo gravitacional mais afastado. Até lá perto do infinito ainda tem algum campo gravitacional. Obviamente, para lá tende a zero. O local onde o campo gravitacional é mais intenso, obviamente, é perto da superfície do planeta. Por falar nisso, eu vou fazer um gráfico ilustrando como é o comportamento do valor dessa gravidade em função da distância ao centro do planeta. Então vem comigo que tem mais conversa. A gravidade vai diminuindo com o quadrado da distância. Essa curva aqui é chamada hipérbole cúbica. Agora, o maior valor da gravidade que nós vamos ter vai ser na superfície. Quando você estiver na superfície do planeta, note que a distância que você está do centro dele é o raio desse planeta. Então, a gente pode escrever que o valor da gravidade na superfície do planeta vai ser G vezes mzão, que é a massa do planeta, dividido pelo raio do planeta elevado ao quadrado.
Aí você talvez se pergunte, professor Douglas, e dentro do planeta tem gravidade ou é igual aos condutores elétricos? Você lembra que o campo elétrico dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático é zero? Ótimo! Aqui não é. O campo gravitacional não vai ser zero. O que que acontece? Só existe um lugar aqui nessa brincadeira onde o campo gravitacional vai dar zero, que é bem aqui, ó, no centro do planeta. Lá no centro do planeta, o nosso campo gravitacional vai dar zero. E é possível demonstrar, com uma matemática um pouco mais robusta, que isso daqui é um decréscimo linear, ó. É uma linha reta esse decréscimo até que o campo gravitacional no meio do planeta dê zero. Deu para entender? Agora, nós vamos tentar entender como funcionam os corpos que entram em órbita, o que é necessário para fazer um objeto ficar girando em torno da Terra. Vamos já! Quer aprender física comigo para sua prova para o Enem? Então venha conhecer meu curso isolado de Física, Física com Douglas. Nele você terá acesso ao conteúdo do Enem e dos principais vestibulares do Brasil, com teoria e exercícios. Todos estão resolvidos em vídeo. Todas as questões que já caíram no Enem, separadas por assunto, estão resolvidas para você em uma apostila feita sob medida para que você entenda aquilo que está estudando. Nada de decoreba. Curso de matemática básica para você pegar a base. 2 frentes, Física 1 e Física 2, para você não enjoar do conteúdo. E a nossa metodologia do protocolo DCS, didático, conceitual e significativo. Não é só para decorar e reproduzir, é para entender e arrebentar na prova. Venha fazer parte da tribo dos aprovados. Agora nós vamos ver o que é necessário para colocar um corpo em órbita circular em torno de um planeta, no caso a Terra, por exemplo. Você pode tentar lançar o objeto de qualquer lugar, mas qual que é o princípio básico que vai se relacionar a isso? Newton, ele no seu livro chamado Principia, ele colocou um exemplo muito bacana. Imagina que isso é a Terra e ali é o Monte Everest. Vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a lá do alto do morro, do alto da montanha, jogar horizontalmente algum objeto. No que eu jogo horizontalmente, eu faço um lançamento horizontal. Nesse lançamento horizontal, eu vou ter um alcance, ó. Esse alcance pode ser pequeno se eu tiver uma pequena velocidade de lançamento. Se eu aumentar a velocidade, eu vou ter um alcance maior. Se eu aumentar ainda mais a velocidade, um alcance maior ainda. Se eu aumentar ainda mais a velocidade, olha o que pode ir acontecendo com o alcance. Existe uma velocidade tal que se eu lançar o objeto ali, rasante a superfície da Terra, ele vai entrar em órbita circular. Ele vai ficar girando em torno da Terra e vai retornar. É possível mostrar que essa velocidade é nada mais, nada menos do que 8.000 metros por segundo. Se você for capaz de lançar com a velocidade de 8.000 metros por segundo alguma coisa próximo à superfície da Terra, né, e não houver obstáculos e não houver resistência do ar também, esse objeto vai fazer uma trajetória circular e vai demorar um pouco mais de 80 minutos para dar uma volta em torno da Terra. Certa feita, Maurício de Souza fez um quadrinho onde Mônica jogava o seu coelhinho, o coelhinho dava uma volta em torno da Terra e depois acertava a cabeça do Cebolinha. Obviamente, há uma licença poética aí, né? Senão o pobre do Cebolinha iria morrer acertado por um coelhinho que deu a volta ao mundo em 1h30. Bom, voltando aqui à nossa ideia. Se a gente vier para cá, vamos supor que esse daqui seja o nosso planeta Terra e nós quisermos lançar de qualquer lugar do planeta um objeto, né? Pode ser próximo à superfície ou então até um pouco mais afastado, nós podemos fazer isso. Agora, o que vai acontecer é que esse objeto não vai girar em torno do eixo da Terra, que você tem aquele eixo da Terra em torno do qual a Terra gira, né? Aí você tem até o Polo Norte, o Polo Sul, enfim. Se você lançar de algum lugar que não seja o Equador, a gente vai ter uma ideia interessante. Vamos lançar daqui, por exemplo, ó. Vamos lançar daqui. Vamos lançar dessa posição. Ele vai fazer esta trajetória. Toda trajetória de órbita acontece sempre em relação ao
centro da Terra, porque é para cá, é para o centro da Terra que vai atuar a força gravitacional. Força gravitacional essa que vai ser a nossa resultante centrípeta do movimento circular. Então não adianta você tentar lançar daqui e querer que gire em torno deste eixo, ó. Então o que vai acontecer? A Terra vai girar do jeitinho dela, né? Aqui girando em torno do eixo, que a gente tem aqui, esse eixozinho que começa ali azul, passa pelo centro, mas este satélite, este objeto em órbita, vai girar numa outra direção. Deu para entender a ideia? Mas de qualquer forma, nós vamos ter aqui algumas ideias para ajustar. Agora aqui no desenho, nós vamos ter representado o raio da órbita, que ele vai fazer em torno do planeta. Não é necessariamente o mesmo raio do planeta, né? Você pode estar um pouco mais afastado da superfície. A força resultante apontando para o centro vai ser a força gravitacional. A resultante centrípeta, você deve dar uma revisada no seu material de dinâmica, é igual à seguinte expressão: m vezes a velocidade, que aqui é a velocidade de órbita ao quadrado sobre o raio da trajetória, que é o raio da nossa órbita. Está aqui. Já a força gravitacional é G, mzinho, sobre a distância ao quadrado. Lembra que a gente viu agora há pouco? Mas essa distância do centro daqui até o centro do objeto vai ser o próprio raio da órbita ao quadrado. Quando você simplificar essa expressão, vai ver que dá para cancelar a massa do objeto e vai ver que dá para cancelar este expoente com aquele raio. Você chega à conclusão de que o valor da velocidade para que um objeto se mantenha em órbita vai ser a raiz quadrada de gm sobre o raio da órbita que você quer, sem quadrado. Então, essa daqui seria uma expressãozinha interessante para você conhecer. Para que um objeto fique em órbita, a velocidade que ele deve ter é dado por esses fatores. Vai depender da massa do planeta e do raio de órbita que você quer que ele tenha, né? Da distância que ele deve manter do centro do planeta. Tudo bem? Agora vem a parte mais interessante de todas. Depois de estudar uma órbita qualquer, eu quero que você venha aqui comigo falar sobre um outro tipo de órbita. Eu quero que você fale sobre satélite geoestacionário. Você sabe o que é isso? É um satélite que está parado em relação à Terra, estacionário em relação ao geo, à Terra. Como é que isso é possível? Esse satélite deve girar acompanhando o giro da Terra. Como assim? De tal forma que a gente aqui no Equador, suponha que eu esteja no Equador, tem um satélite em cima de mim. Daqui a umas 2, 3 horas eu olho para cima, o satélite continua lá, ele não vai atingir minha cabeça. Ele está em órbita, né, a sempre a mesma distância de mim. Tudo bem? Então olha aqui o que acontece. Eu vou colocar como seria uma ilustração disso. Então aqui eu ilustrei para você um plano que secciona a linha do equador do nosso planeta. Eis aqui o eixo de rotação do nosso planeta, certo? Polo Norte e Polo Sul. E nós vamos tentar pensar em um satélite que sempre esteja sobre a cabeça do observador. Como assim? Está ali o centro da Terra, está aqui bem um sujeito que a gente está representando de azul. Tá vendo aí o nosso amigozinho? Esse nosso amiguinho vai ter sobre a cabeça dele um satélite que está orbitando a nossa querida Terra. À medida que esse satélite vai girando e esse satélite vai ter uma órbita, o nosso sujeito também vai girando. Mas o sujeito vai girando por conta do movimento do giro da Terra. Nós giramos junto com a Terra. Aqui no Equador, então, é que a gente gira veloz. Bom, então à medida que esse satélite vai girar, que vai aparecer aqui em uma outra posição,
esse sujeito deve vir girando também. E quem faz esse giro é a Terra. Então note, o satélite vai estar sempre sobre a cabeça do sujeito. Para que isso aconteça, se a Terra girar 30 graus, o planeta deve girar 30 graus também. Então a dica é a seguinte: o planeta Terra e o nosso sujeito e o satélite devem girar com a mesma velocidade angular. Bom, estimado estudante, por esse motivo a gente vai saber que o satélite geoestacionário deve ter a mesma velocidade angular que a Terra. Dessa forma, o mesmo período de revolução que a Terra. O período da órbita geoestacionária vai ser sempre igual a 24 horas. Se a Terra demora 24 horas para dar uma volta, o satélite deve acompanhar isso com a Terra. Então, o período de uma órbita geoestacionária é igual a 24 horas. Tudo bem? Com isso, a gente termina aqui as bases do estudo da gravitação. Então, essas são as ideias básicas que podem aparecer para você no Exame Nacional do Ensino Médio. Só faltam agora mais 2 novos tópicos para a gente encerrar o nosso bate-papo sobre a gravitação. Primeira ideia é a seguinte: se você pegar um pequeno objeto ou qualquer outra coisa que você tenha e jogar para cima, ele sobe e volta. Se você jogar com mais velocidade, ele sobe, mas volta. Veja, ele atingiu uma distância maior. Se você jogar ainda com mais velocidade, ele sobe uma altura maior, mas depois retorna para a sua mão. E você deve estar se perguntando: professor, isso todo mundo sabe, o que quer dizer com isso? Eu agora vou pegar este objeto, essa nossa tampinha, e vou jogar com a maior velocidade que eu puder. E ele não retorna mais. Nós chamamos essa velocidade de velocidade de escape. Existe uma certa velocidade com a qual, se nós jogarmos para cima ou até para qualquer lado, diga-se de passagem, um objeto, ele foge do campo gravitacional do planeta e nunca mais retorna. Ele não volta mais. Ele está perdido, ele escapou das forças gravitacionais do planeta. Ele vai conseguir chegar ao infinito ainda com algum movimentozinho, ou mesmo que parado. A ideia é que ele não retorna mais. Então, se nós arremessarmos um objeto com a velocidade de escape, ele vai ser capaz de atingir o infinito. E você talvez esteja se perguntando: e qual é o valor dessa velocidade de escape? Bom, é possível demonstrar que o valor desta velocidade é igual à velocidade necessária para a órbita circular multiplicado pelo valor da raiz quadrada de 2. Então, se você fizer esta conta, você vai saber qual é a velocidade necessária para fazer escapar. Vou dar um exemplo para você. Se você quiser fazer um objeto girar em torno da Terra, fazendo com que ele gire próximo, rente à superfície da Terra, dando voltas, já até comentamos isso, a velocidade necessária seriam 8.000 metros por segundo. Até falamos do bonequinho da Mônica. Por outro lado, se você quer que ele escape, você quer jogar um objeto para ele nunca mais voltar, isso seria 8.000 metros por segundo vezes a raiz quadrada de 2, o que dá aproximadamente 11.300 metros por segundo de velocidade. Então esses valores são só para você ter uma noção de que é possível jogar algo para cima e este algo nunca mais retornar. Esta velocidade mínima necessária para isso é a chamada velocidade de escape. Tudo bem? A gente vai fechar com o último assunto. Amigo estudante, você já deve alguma vez ter entrado num carro possante? Não? Então o nosso exemplo com ônibus também funciona. Mas vamos imaginar que nós estamos numa Ferrari. Estamos aqui numa Ferrari vermelha, para ficar interessante. E você vai pisar ferozmente o acelerador. Na hora que você pisa o acelerador, o carro acelera para frente e você se sente jogado para trás. É como se enquanto a Ferrari estivesse acelerando, você ficasse grudado no banco do carro. Por outro lado,
Se essa Ferrari fizer uma curva para a esquerda, você se sente jogado? Então vamos aqui, ó. A Ferrari fez curva para a esquerda, você se sente jogado para a direita. E se a Ferrari tiver feito uma curva para a direita, você se sente jogado para a esquerda. Agora vamos imaginar que você está dentro do ônibus aqui de boa, o ônibus está andando tranquilo, quando de repente o motorista depara com um obstáculo e freia de uma vez. Você está indo para lá, na hora que ele freia, a sua tendência é se sentir jogado para frente. Toda vez que o seu referencial, né, o objeto dentro do qual você se encontra, tem uma aceleração, isso faz com que você se sinta jogado dentro daquele espaço, para um lado, para o outro, para frente ou para trás. Isso é o que a gente chama de gravidade extra aparente surgindo para você. Albert Einstein disse que uma aceleração é equivalente a um campo gravitacional. Vamos ver como é que ficaria a nossa equação? Essa expressão que nos representa a gravidade efetiva, a gravidade que nós vamos efetivamente sentir. Vai depender do campo gravitacional que existe no lugar e do quão acelerado nós estamos. Tá vendo esse sinal de menos? Sabe de onde é que ele vem? É que quando o carro se acelera para frente, a gente se sente jogado para trás. Olha aí. Daí o sinal de menos, sentido oposto. Agora, isso tem uma consequência interessante. Imagine que você estivesse sentindo uma gravidade efetiva nula. Se você estivesse sentindo que não tem gravidade, tipo, você acabou de soltar esse objeto, ele ficou flutuando no espaço. Para isso acontecer, a gravidade efetiva deveria ser zero. Então, a gravidade menos a aceleração do local onde você está deve ser zero. Para que isso seja verdade, o valor da aceleração do local onde você se encontra deve ser a própria gravidade. Qual é a consequência disso? Quando o corpo cai, qual que é a aceleração dele mesmo? A gravidade, né? Quando ele está em queda livre. Então, para que você se sinta com gravidade zero, você precisa estar em queda livre. Então imagina aquele brinquedo no parque de diversões em que você cai em queda livre, não dá aquele frio na barriga? Esta é a sensação que os astronautas têm nas suas estações espaciais. Eles têm a sensação de gravidade zero. Mas deixa eu contar um segredo para você. Mesmo lá na estação espacial, a gravidade não é zero. Existe campo gravitacional lá. Agora, por que ele sente também como se fosse zero? Porque o astronauta também está em queda livre. Ele está girando em torno da Terra ao sabor do campo gravitacional terrestre. Então, todo o corpo em órbita está em queda livre. Professor, então por que não cai na minha cabeça? Porque é aquela chamada queda eterna, que nem a gente havia simbolizado na expressão do Newton. Eu posso dizer que estar em órbita significa cair livremente pelo infinito. Se você lançasse um corpo aqui com pouca velocidade, ele caía e chegava ao chão. Com mais velocidade, caía e chegava ao chão. Existe uma velocidade tal com a qual, se você jogar, o objeto fica caindo para sempre. Ele fica em queda livre para sempre, sem se aproximar do planeta. Aí você fala, poxa, mas eu pensei que quando caía, batia e morria. Não necessariamente, né? A gente pode usar essa interpretação para pensar assim, tudo bem? Bom, com isso, nós terminamos todos os aspectos que podem envolver a teoria da gravitação universal. Espero contar com a sua presença em outros encontros. Estou à sua disposição, então se inscreva no nosso canal no YouTube, curta e siga a nossa página no Facebook. E se gostou desse nosso trabalho, dê um joinha no nosso vídeo. Nós agradecemos o seu estímulo e a sua participação aqui no nosso canal. Deixe comentários, traga suas dúvidas. Vai ser um prazer inestimável, né? A gente sabe que isso é o que fortalece nosso trabalho. Então conto com você em um próximo encontro. Até lá!